Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Oh, fica conosco, Jesus. Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nas reflexões sobre o ano da oração, o Papa Francisco nos convida a refletir sobre a oração contemplativa. Contemplar, abrir o coração, abrir o olhar para ver a manifestação de Deus, as maravilhas de Deus. A oração contemplativa é uma grande riqueza para a nossa igreja, diz o Papa Francisco. A tradição franciscana sempre cultivou essa proximidade entre ação e contemplação. São Francisco se dizia um homem ativo, contemplativo, um homem contemplativo na ação. Ele equilibrava tempos de serviço, de caminhada, de peregrinação, de missão, com tempos de silêncio, de oração, de contemplação, nos eremitérios, nos montes. Mas onde ele estava, seu olhar era contemplativo. Era um homem orante em toda parte. Que nós também possamos desenvolver esse olhar contemplativo. Desenvolvamos momentos de oração, de silêncio, de contemplação no isolamento, mas façamos da contemplação um jeito de ser. Cada dia, onde estivermos, que possamos ser contemplativos na ação. Façamos a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. A transfiguração de Jesus no Monte Tabor é para nós uma grande referência desta oração contemplativa. O alto do monte, esse lugar especial de contemplação, é um convite também para descermos, para irmos para a missão. Vamos acolher a palavra de Deus com o coração aberto.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, os irmãos Tiago e João e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E se transfigurou diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso, lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, que muito me agrada. Escutem o que ele diz. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuando então as reflexões sobre a oração, nós vamos buscar hoje uma catequese do Papa Francisco do dia 5 de maio de 2021, na qual ele falou da oração contemplativa. A dimensão contemplativa do ser humano, que ainda não é a oração contemplativa, é um pouco como o sal da vida, dá sabor, dá gosto aos nossos dias. Podemos contemplar olhando de manhã para o nascer do sol, ou para as árvores que se vestem de verde na primavera. Podemos contemplar ouvindo música ou o canto dos pássaros, ao ler um livro, diante de uma obra de arte ou daquela obra-prima que é o rosto humano. Carlo Maria Martini, enviado como bispo para Milão, intitulou a sua primeira carta pastoral A Dimensão Contemplativa da Vida. De fato, quem vive numa grande cidade, onde tudo, podemos dizer, é artificial, tudo é funcional, corre o risco de perder a capacidade de contemplar. Antes de tudo, contemplar não é um modo de fazer, mas um modo de ser contemplativo. Ser contemplativo não depende dos olhos, mas do coração. E nisto entra em jogo a oração, como um ato de fé e amor, como respiro da nossa relação com Deus. A oração purifica o coração e com ele ilumina também o olhar, permitindo que captemos a realidade sob outro ponto de vista. O Catecismo descreve essa transformação do coração através da oração, citando um famoso testemunho do santo cura d'Ars. A contemplação é o olhar da fé, fixado em Jesus. Eu olho para ele e ele olha para mim, dizia um camponês diante do sacrário em oração na igreja de Cura d'Ars. A luz do olhar de Jesus ilumina os olhos do nosso coração. Ensina-nos a ver tudo à luz da sua verdade e da sua compaixão para com todos os homens. Tudo nasce disto, de um coração que se sente visto com amor. Então a realidade é contemplada com olhos diferentes. Eu olho para ele e ele olha para mim. Pois bem, na contemplação amorosa, típica da oração mais íntima, não há necessidade de muitas palavras. Basta um olhar. Basta estarmos convencidos de que a nossa vida está rodeada por um grande e fiel amor do qual nada nos pode separar. Jesus era o mestre desse olhar.
Na sua vida nunca faltaram os tempos, os espaços, os silêncios, a comunhão amorosa que permite que a existência não seja devastada pelas provações inevitáveis, mas que a sua beleza seja preservada intacta. O seu segredo era a relação com o Pai Celestial. Pensemos no evento da Transfiguração. Os evangelhos situam este episódio num momento difícil da missão de Jesus, quando aumentam à sua volta a contestação e a rejeição. Até muitos dos seus discípulos, muitos não o compreendem e vão embora. Um dos 12 concebe pensamentos de traição. Jesus começa a falar abertamente do sofrimento e da morte que o espera em Jerusalém. É nesse contexto que Jesus sobe a um monte elevado com Pedro, Tiago e João. O Evangelho de Marcos diz: transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes de tal brancura que lavadeira alguma sobre a terra as poderia branquear assim. Precisamente no momento em que Jesus é mal compreendido, iam embora, deixavam-no sozinho porque não o compreendiam, neste momento no qual não o compreendem, precisamente quando tudo parece estar desfocado num turbilhão de desentendimentos, então resplandece uma luz divina. É a luz do amor do Pai, que enche o coração do Filho e transfigura toda a sua pessoa. Alguns mestres de espiritualidade do passado compreenderam a contemplação em oposição à ação e exaltaram aquelas vocações que fogem do mundo e dos seus problemas a fim de se dedicar inteiramente à oração. Na realidade, em Jesus Cristo, na sua pessoa e no Evangelho, não há oposição entre a contemplação e a ação. Não, no Evangelho, em Jesus, não há contradição. Isso veio provavelmente da influência de algum filósofo neoplatônico, mas é certamente um dualismo que não pertence à mensagem cristã. Há apenas um grande convite no Evangelho, que é seguir Jesus no caminho do amor. Este é o ápice e o centro de tudo. Neste sentido, caridade e contemplação são sinônimos, dizem a mesma coisa. São João da Cruz afirmava que um pequeno gesto de amor puro é mais útil para a Igreja do que todas as outras obras juntas. O que nasce da oração e não da presunção do nosso ego, o que é purificado pela humildade, mesmo que seja um gesto de amor isolado e silencioso, é o maior milagre que um cristão pode realizar. E este é o caminho da oração de contemplação. Eu olho para ele, ele olha para mim. Esta ação de amor em diálogo silencioso com Jesus faz tão bem à Igreja. Senhor, através da contemplação da Tua face, me infundes confiança. Eu te suplico, desfaze os temores, os medos, as minhas indecisões, os meus bloqueios nas escolhas decisivas, nas amizades, no perdão, na relação com os outros, nos atos de coragem para manifestar a minha fé. Dissolve os meus bloqueios, Senhor. Dentro de mim uma voz insistiu que eu me entregasse ao amor. Meu coração muitas vezes fugiu, mas me encontraste, Senhor. Eu tinha tantos caminhos e ouvira tantas propostas, mas caminhava sozinho, não encontrava resposta. Eis que, porém, certo dia me conquistaste, Senhor, e hoje na Eucaristia venho selar este amor. Eis que, porém, certo dia me conquistaste, Senhor, e hoje na Eucaristia venho selar este amor. Assim chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Peçamos ao Senhor a graça de termos um olhar contemplativo, para não perdermos a graça que Ele vai semeando cada dia em nossa vida. Um olhar contemplativo nos sintoniza
com Deus e com os irmãos. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Uno soli así